Olá amigos e amigas, eu estou aqui apresentando mais um tutorial do Adobe Audition, que é esse editor de áudio, e hoje eu quero apresentar um recurso muito interessante, um dos filtros do Adobe Audition. Para isso a gente precisa primeiro obter uma gravação, e eu acho mais adequado, para um exemplo simples, uma gravação de uma fala, de um texto. Poderia ser uma propaganda, uma poesia, um pensamento. Então eu vou aqui no File, né? Clicar em Novo, New, e essas configurações já são padrão do Adobe Audition, basta dar OK. Pronto, eu já tenho o editor preparado para a gravação. Para gravar, eu venho aqui no botão REC e eu escolhi um texto do Fernando Pessoa. Eu vou gravar esse texto aqui e depois eu vou aplicar o filtro nele. Muito bem, então vamos primeiro apertar o botão REC, depois eu vou suspender aquele texto para poder ler e gravar. Vamos lá. Gravando então. O valor das coisas não está no tempo em que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Fernando Pessoa. Agora eu dou stop. Eu comecei a falar com gravado, então nós vamos tirar aqui os trechinhos que ficaram em excesso. Foi aqui, olha, veja, daqui para cá, vamos ouvir, eu falei uma frase aqui, então isso daí escapou, então eu seleciono e aperto a tecla Delete. Muito bem, tenho aqui o meu áudio, vamos escutar um pouquinho? Vou colocar a agulha aqui e vou apertar o play. O valor das coisas não está no tempo em que elas duram. É suficiente para saber que nós gravamos direitinho. Não sei se vocês perceberam, eu vou rodar mais um pouquinho, que aqui embaixo, onde está o nível de volume, está estourando já na cor vermelha. Então nós vamos ter que diminuir um pouco a intensidade de volume. Vamos ver só um trechinho. Mas na intensidade com que acontecem. Por coincidência falou intensidade. Nós vamos abaixar o volume disso daí, mas somente no final. Primeiro nós vamos aplicar o filtro. E eu tenho aqui dois filtros para aplicar. Um é o eliminador de ruído, porque não sei se vocês estão percebendo, esse trechinho aqui, olha, eu vou selecionar, ele está apresentando ruído. Porque se não tivesse ruído, seria uma linha muito fina. Então o que eu vou fazer? Primeiro de tudo, eu vou eliminar o ruído. Para eliminar o ruído, eu venho aqui em Noise Reduction. Abro aqui e clico em Noise Reduction. Dou dois cliques aqui em Noise Reduction. Nessa janela que se abre, eu vou primeiro dar um comando para o Adobe Audition para ele capturar o perfil do ruído. Então está aqui escrito Capture Profile. Vamos lá. Ele está capturando o perfil do ruído. Aí está o gráfico. Esse slide aqui eu posso manter um pouco de ruído ou indo para a direita eu vou eliminando o ruído. Mais ou menos aqui, um pouco depois do amarelo, é um bom nível. Por quê? Porque ele elimina o ruído e ao mesmo tempo não altera os padrões da voz. Em seguida, nós temos esse botãozinho aqui na frente, Select Entire File. Quer dizer, ele vai selecionar a partir daquele pedacinho o arquivo todo. Podem observar embaixo que vai ficar tudo marcado de branco. Olha lá. Ele selecionou o arquivo todo. E aí eu dou um OK. Ele vai então eliminar aquele ruído de todo o áudio sem alterar a qualidade do áudio. Vamos fazer um teste? Então vamos lá. Eu vou clicar aqui no comecinho e vou
reproduzir. O valor das coisas não está no tempo em que elas duram. Pelo jeito, está bonitinho, mas nós não aplicamos o filtro que queremos aplicar, que é aqui em Filters. Vocês estão vendo aqui? Eu vou abrir a lista de filters e hoje, nesse tutorial, eu vou abordar o que eu mais uso, que é o Quick Filter, é o filtro rápido. 2 cliques. Existem alguns padrões do próprio e do Adobe Audition. O Bass Boost aumenta os graves, o Flat mantém tudo como está, o Loudness, que é um equilíbrio entre agudos, graves e médios, também padrão, o Old Time Radio, que ele faz com que o som imite o som de um rádio antigo, né? E tem o Treble Boost, que aumenta consideravelmente os agudos da fala. Esse outro aqui, Elise, Renato, foram controles que eu criei para diversas situações e eu salvei esse ajuste. Você tem o botão Add aqui, acrescentar, em que você pode salvar o ajuste. Para você calibrar, para você definir, você vai pelo ouvido e vê qual o melhor ajuste para você. Eu vou cancelar aqui um pouquinho, porque para agilizar eu vou eliminar esse trechinho aqui para não demorar muito para fazer o teste. Então eu vou apagar esse trechinho, assim quando eu testar o filtro, ele já entra na fala direto. Vamos voltar aqui no filtro. Então eu vou partir aqui do Flat. Então os controles estão todos zerados. Se eu clicar em Preview, eu vou escutar a fala do jeito normal. O valor das coisas não está no tempo em que elas duram. Pronto, parei. Agora o que eu faço? Eu vou rodar o áudio. Vocês não vão escutar porque vai estar um pouco longe aqui do microfone. E eu, com o meu ouvido, usando o ouvidômetro, eu vou regular. Esses dois aqui da esquerda são os níveis de grave. Esses 3 aqui são os níveis de som médio. E esses 3 para a direita são os níveis, os registros de agudos. Então eu vou fazer um ajuste mais ou menos num padrão que é meu gosto. Isso cada um vai ter o seu. Então vamos aqui clicar no Preview e vamos ajustando. O valor das coisas não está no tempo em que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e... Vejam, eu consegui um ajuste ideal, um equilíbrio entre graves, não muito grave, e agudos. Então eu achei que esse registro está bom. Se eu quiser utilizar esse ajuste só nesta gravação, eu vou clicar em OK e aplicar o filtro normalmente. Se eu quiser guardar esse ajuste para sempre e utilizá-lo sempre nas minhas falas, eu clico aqui no botão Add, dou um nome para esse ajuste, posso escrever aqui qualquer coisa, teste, por exemplo, já que nós estamos brincando, e OK. Então eu tenho aqui na minha lista o ajuste teste que eu posso voltar a utilizar quando quiser. Dando OK, pronto. Já temos aqui o nosso áudio com o filtro aplicado. Vamos testar. O valor das coisas não está no tempo em que elas duram. Bom, gente, agora eu vou fazer aquilo que eu prometi. Eu vou reduzir um pouco o volume. Então eu venho aqui em Amplitude e Amplify. Dou 2 cliques em Amplify e eu vou diminuir. Aqui os registros, quando está escrito Boost, aumenta. Quando está escrito Cut, diminui. Então eu vou diminuir em 3 decibéis. Se eu achar que está pouco, eu volto a diminuir mais 3. Vamos lá, OK? Olha, pelo aspecto da onda aí, eu acho que está bom. Eu vou clicar em qualquer trecho aqui e vou observar aqui o meu nível para ver se ficou bom. Com o que acontecem. Por isso,
Existem momentos Ficou levemente alaranjado sem ficar vermelho. Então está um nível alto e bom. Eu vou deixar assim. Aí a nossa missão está cumprida, o nosso tutorial terminou. Você pode então aproveitar esse áudio e salvar. Venho aqui em File, Save As, escolho uma pasta do meu computador. No caso aqui está na própria área de trabalho, mas eu posso entrar em qualquer pasta e vou dar um nome para o meu áudio, né? Vou escrever também teste. E veja bem, no tipo aqui eu posso salvar em Wave, que é o áudio puro, sem compactação, ou posso escolher, clicando aqui nessa guia, qualquer um dos tipos. Geralmente a gente escolheria, se não for o Wave, escolheria o MP3. Mas eu vou deixar em Wave mesmo, porque é um áudio curto. Salvei. Pronto. Terminou o tutorial que eu queria apresentar a vocês, que era aplicar o Quick Filter, o filtro rápido numa fala. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, escrevam para mim. Até a próxima, amigos e amigas.